Então, a nossa tarefa hoje, em função da solicitação da equipe da Secretaria, vai ser discutir resolução de problemas, tá? Então, os nossos objetivos, nós vamos discutir algumas situações de aprendizagem que envolvem a resolução de problemas, o raciocínio matemático e problemas de lógica. E uma coisa que eu acho fundamental, né? Refletir sobre a importância da valorização de estratégias pessoais de resolução. Ainda mais que nós estamos aqui com um grupo de terceiro ao quinto, né? Muitas vezes lá no quinto ano a gente tem uma ansiedade de que os nossos alunos resolvam pelos algoritmos convencionais. A gente espera que eles se apropriem dos algoritmos convencionais, a gente espera, mas como é importante também essa questão das estratégias pessoais, tanto de resolução quanto dos cálculos envolvidos, né? Porque quando eu elaboro uma estratégia pessoal, eu tenho o meu pensamento daquele caminho. Pode não ser o mais simples, pode não ser o mais rápido, mas eu estou entendendo aquilo que eu estou fazendo. E eu sempre falo, né? Eu como professor me torno um melhor professor quando as minhas intervenções elas vão ao encontro do que o aluno está pensando. E eu preciso questioná-lo em cima daquele pensamento dele. Vamos refletir sobre aquele pensamento. Isso é simples numa classe de 25, numa classe de 30? Não é simples, mas é uma tarefa nossa. Eu percebo que ela está apresentando um caminho super interessante, né? Mas em algum momento ela cometeu uma incorreção. Qual é o meu papel como professor? Não é colocar assim, olha, eu vou te mostrar um jeito mais fácil. Não, olha, em cima do que você está pensando, até aqui o que você fez? Por que você fez isso? E agora aqui, o que você fez? Eu vou questionar em cima do que ela está pensando. E ela vai refletir sobre aquilo. É um caminho válido? Aquilo que eu falo, né? Nós como professores, muitas vezes, a gente pega um aluno que tem um caminho super interessante. E ele comete algum erro de cálculo no processo. Se eu for olhar só o resultado, eu falar, está errado. Puxa, mas o caminho todo que ele fez estava super interessante. Vamos discutir onde é que aconteceu esse erro. E enxergar sempre o erro como um processo de aprendizagem, né? E como é importante a gente partilhar essas estratégias, né? Socializar esses diferentes procedimentos. E eu sempre digo, nunca fazer ranking, né? Apresentamos 3 maneiras bem diferentes. Vamos vivenciar um pouquinho isso aqui hoje. Apresentamos 3 maneiras diferentes. Eu não vou perguntar para o meu aluno qual é a melhor maneira, porque para ela foi a primeira maneira, para ele foi essa. A gente tem tantos relatos, né, na nossa vivência na escola, de aluno que fala assim, eu não gostei do jeito que ela fez, eu gostei do meu jeito. Daqui a pouco você dá um outro problema parecido e ele pega, como ele viu a maneira que ela fez, naquele momento ele teve uma rejeição porque ele enxergou o caminho dele. Daqui a pouco a gente faz um outro problema e ele pega e resolve do jeito dela. Né? E fala, puxa, o jeito dela é mais interessante, o jeito dela é mais prático. Né? E isso é muito motivador, né? Porque amplia o repertório desses alunos. Tá? Aqui eu vou passar bem brevemente, porque isso aqui a equipe falou, não, nós já debatemos com vocês, né? Mas como é importante na resolução de problemas, nós passarmos por estas etapas. E uma, a leitura e a interpretação, que eu tenho certeza que vocês fazem nas aulas de matemática, porque é aquilo que eu falo, o texto matemático, ele precisa
da língua portuguesa, mas ele precisa da matemática, os termos matemáticos, o conhecimento matemático precisa estar garantido para a interpretação do texto matemático. Né? Eu falo, nós temos alguns termos que no dia a dia são bem diferentes do que a gente usa na escola. Né? E muitas vezes uma palavra faz com que o aluno não dê significado a todo aquele texto. Eu relato uma experiência, uma vez uma professora desceu brava, né, relatando que, eu acho que aquele menininho tá querendo debochar de mim, né? Aí eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu na sala? Ela falou assim, perguntei para eles qual era a diferença entre 8 e 5. Sabe o que ele respondeu? 8 é 8 e 5 é 5. Eles são diferentes. E aquilo que eu falei, né, para a professora, eu falei assim, professora, quando você falou qual a diferença entre 8 e 5, na sua cabeça estava muito claro que você queria fazer uma subtração. Mas esse termo diferença significa ver o que um é diferente do outro. Então ele foi coerente. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Os termos. Quantas vezes termos que a gente acha que são tão naturais para a gente e eles geram um dificultador para a criança. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma atividade para um município aí de uma avaliação externa e era um exemplo de elevador, pessoas no elevador, e eu falava do ascensorista. E aí falaram, olha, o ascensorista foi um problema, porque ninguém sabia do que você estava falando na história. Né? E esses cuidados que muitas vezes a gente não tem, né? Termos que são tão familiares para a gente acha que podem ser familiares para as crianças, né? Podem gerar algum dificultador. Né? Por isso que eu falo, passamos aquela aula de matemática bastante oral, e aquela aula que a gente dê espaço para o aluno falar. Né? Vamos dar ouvidos, né? Vamos ser ouvidos para aqueles que querem expressar as suas ideias. Algumas ideias podem estar fora do contexto, podem estar, mas muitas vão nos trazer, olha, eu estou enxergando por que ele está errando. Olha, eu preciso salientar isso. Né? Tá? E uma coisa que muitas vezes a gente não faz, que a gente vai trabalhar aqui, é a validação do resultado. Normalmente, quando eu dou um problema para os meus alunos, eu já sei o resultado. Vamos supor que vai dar 30. Ela chegou em 30, eu falo, tá certo. Né? Mas eu preciso movimentá-la a fazer assim, você chegou no 30, vamos voltar para o texto. O que o texto informava? O que o texto pedia? Será que essa resposta é aceitável? E o tempo é sempre nosso inimigo, né? E às vezes a gente não faz essa etapa por causa do, eu preciso fazer mais 2 atividades hoje. Se eu ficar voltando nisso, eu não consigo cumprir com essas atividades, né? E às vezes a gente perde a chance de discutir coisas super interessantes para ir para o próximo, né? Quando a gente podia estar abordando dentro daquele problema. Tá? E aqui, como nós, professores, podemos contribuir para que os estudantes resolvam problemas matemáticos. E aqui eu coloco, né? Uma ação fundamental para promover o desenvolvimento do raciocínio matemático dos estudantes são os questionamentos realizados pelo professor. Eu preciso ser um professor que mais faça perguntas do que apresente respostas. Professor, é de mais ou é de menos? O que você acha? Eu acho que é demais. Por que você acha que é demais? E aí, aquela importância de nós utilizarmos a terminologia matemática. Demais? Você está dizendo que é uma adição? Você está perguntando se é uma adição, uma subtração? O que
você acha? Ah, eu acho que é uma adição. Por que você acha que é uma adição? Foi fornecido isso, foi pedido isso. Ele mesmo vai refletir e vai concluir, né? Porque se ele fala para mim assim, é adição ou é subtração? Você fala assim, será que é subtração? Aí ele vai falar, é adição. E já vai lá e nem reflete sobre isso. E quantas vezes eu falo que eu tenho que ser um questionador e passar pela carteira aqui, como se chama? Passo pela carteira da Elizabeth e ela está fazendo o problema certinho. E eu falo assim, o que é isso? O que vocês acham que ela vai fazer? Ela já está errada. E que ela vai fazer? Vai apagar tudo. Ela nem vai analisar o que ela fez. Ela vai apagar. Porque muitas vezes esse aluno foi acostumado a ser questionado quando ele erra. E aí, ele fez um problema lá que ocupou 10 linhas. E ele apaga as 10. Podia ser até que tivesse uma incorreção lá na 9ª linha. Mas ele apagou todas, né? E eu falo, ele tem que ser um questionador tanto na parte correta quanto na parte errada. Porque eu falo, o que você fez? Ela fala, olha, fiz assim por causa disso. Né? Eu tenho um exemplo de uma menininha nas gravações que eu fazia, né? Que eu falava assim, o que é isso? Ela falava, é isso sim. Mas ela já estava acostumada da gente fazer esse procedimento, mas ela refletia e ela argumentava sobre o que ela fez. Hoje vocês vão trabalhar à tarde, não vão? Delícia, meus filhos vão se aquecer lá com as crianças, né? Tá certo? Mas faça um questionamento para alguém que está fazendo uma atividade correta. E veja se ele não vai... Não apaga não, vamos olhar, né? Tá certo? Para eles também se acostumarem. O professor está questionando, isso não quer dizer que eu estou errado. Eu preciso avaliar e verificar. Pode ser que tenha um engano, mas se tiver um engano, vamos tentar localizar e não apagar tudo. Tá? Então eu preciso ser muito mais um professor questionador. Em alguns momentos eu vou ser aquele que dá respostas, com certeza, né? Mas eu preciso muito mais questionar para que o meu aluno reflita sobre o que ele está fazendo. Tá bom? Eu vou deixar algumas ideias aqui, né, que depois esses slides vão chegar para a equipe, mas eu vou pular em função do nosso tempo, tá? Agora vejam, a equipe pediu só para eu dar um resgate nas ideias do campo aditivo, do campo multiplicativo, só para a gente passar em breve, porque nós estamos tão familiarizados com uma linguagem e a BNCC nos trouxe uma linguagem um pouco diferente, né? Então vamos falar de problemas de adição e de subtração. Os nossos estudos, quem trabalhava na época com o EMAI e mesmo com os livros didáticos, com as orientações, a gente fala muito no campo aditivo. E quando a gente fala no campo aditivo, nós estamos pensando neste pesquisador, que é o Gerard Vergniaud, né, que ele fala tudo que abrange as estruturas que envolvem adição ou subtração, elas pertencem a um campo de conhecimento que ele chamou de campo aditivo. Ele poderia ter chamado de campo subtrativo, né? Mas ele fez a opção de chamar por campo aditivo. Então, campo aditivo envolve qualquer problema que pode ser resolvido por adição ou por subtração. Vejam, eu sempre falo, para a gente elucidar isso, uma questão bem simples. Hoje eu fui à padaria tomar um café da manhã. Eu fui com uma cédula de R$20. Tomei o café, gastei R$8. Eu vou pagar com aquela cédula de 20.
que eu posso fazer para pensar no troco? Usar um algoritmo para tirar o número de quantidades ou adicionar a partir do 8 até chegar no 30. Então, veja, o professor aqui ele já ilustrou duas estratégias totalmente diferentes. O problema, ele é um problema de resposta única. Qualquer jeito que eu fizer, se eu acertar, eu vou chegar ao resultado de 12. A resposta é única. Mas o caminho para chegar a essa resposta, ele falou, eu posso fazer 20 menos 8. Resolver por uma subtração. Provavelmente a moça do caixa, se ela tiver uma calculadora, com certeza ela vai fazer na calculadora para confirmar. O cálculo mental parece que deixou de existir, né? Tem lugar que você vai lá e você fala assim, esse pãozinho, essa bolacha aqui custa R$4. Eu vou levar 2. A moça do caixa velha faz na calculadora. 4 mais 4, 8, né? Eu tenho experiência, uma vez, eu fui em algum lugar e comprei uma coisa em valor exato mesmo, sei lá, R$7. E comprei 2. 7 mais 7, né? Quando a moça foi fazer, eu falei assim, 14. Nossa, mas como o senhor é rápido! Nossa, mas com esse cálculo aqui, meu Deus do céu, né? Mas voltando naquela situação, se a moça do caixa não tiver calculadora, ela vai falar, você gastou 8 e você me deu 20. Provavelmente o que ela vai fazer? Pegar uma cédula de 2, 10. E, por exemplo, outra de 10, 20. Né? O que ela vai fazer? Ela vai completar do 8 até o 20. Então, ela está usando um procedimento de adição. O problema é o mesmo. Eu posso resolver por uma subtração e eu posso resolver por uma adição. Veja, na hora que eu uso a subtração, eu fiz 20 menos 8. Na hora que eu fiz a adição, qual é o número que somado com 8 dá 20? Eu peguei o 8 mais 20, né? Mas eu usei esse procedimento. Então são dois procedimentos totalmente diferentes. E é isso que o Vernier fala. Né? Tem gente que pode resolver por adição, tem gente que pode resolver por subtração. Né? Tá? Então, quando a gente fez todos os estudos do Vernier, a gente pode, dentro do campo multiplicativo, classificar os problemas de composição, comparação e transformação. E se houver mais de uma transformação, o Vernier chama de uma composição de transformações. Na verdade, é como se tivesse 2 ou 3 problemas dentro de um mesmo problema. Né? Quando a gente vem para a BNCC, quando vai falar nos problemas de adição e subtração, vejam aqui nesta habilidade do terceiro ano, né? Ele vai falar problemas envolvendo significados da adição e da subtração. Problemas de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. Né? E aí ele tem lá a descrição da habilidade. Mas ele tem estas ideias aqui. Quando nós vamos para o quarto ano, ele fala, resolver e elaborar problemas envolvendo adição e subtração, e ele não fala mais quais são as ideias. Quando eu vou para o quinto ano, a mesma coisa, resolver e elaborar problemas de adição e subtração, e ele não fala mais das ideias. Por isso, como é importante quem está trabalhando com o quarto ano, quem está trabalhando com o quinto ano, muitas vezes voltar um pouquinho na BNCC para verificar, olha,
que era esperado lá no terceiro ano? Porque lá no terceiro ano eu enxerguei que já era para trabalhar com todas essas ideias. Quando eu vou para o quarto, não falou delas. Então, o que eu imagino? Tem que continuar trabalhando com todas aquelas. Pode ampliar o universo numérico e tal, mas precisa trabalhar com aquelas ideias. No quinto ano, também precisa trabalhar com essas ideias. Tá? Então, eu trouxe aqui, quando eu falo na BNCC, ele fala que as ideias são juntar, acrescentar, retirar, separar, completar quantidades e comparar. Tá? Vou trazer um exemplinho de cada um só para a gente discutir um pouquinho. Ó. A ideia de juntar. Em uma cesta de frutas, há 8 peras e 9 maçãs. Qual é o total de frutas dessa cesta? Oi? Então, ele pode usar calculadora. Agora veja, como é fundamental que eu, como professor, incentive o cálculo mental. E uma coisa que eu sempre discuti com o meu grupo de professores quando eu dava aula para a quinta série. Cálculo mental se aprende. Existem pessoas que têm mais facilidade, existem pessoas que têm menos facilidade. Mas eu preciso a todo momento incentivar o cálculo mental e mostrar estratégias de cálculo mental. Porque a gente vai construindo estratégias, né? Uma coisa que a gente sabe que as crianças fazem com muito mais facilidade é a soma de números iguais. Né? 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5. É toda aquela construção dos fatos básicos que a BNCC incentiva lá. Né? Olha, aqui, professor, eu vou ter que somar 8 com 9. Puxa, não me lembro tal. Você sabe quanto é 8 mais 8? 8 mais 8 eu sei, 16. Se 8 mais 8 são 16, quantos são 8 mais 9? 1 a mais que 16. Veja, e se eu já vou direto para o algoritmo e peço para ele fazer o algoritmo, eu perco a chance de explorar essa estratégia de cálculo mental. Né? Eu preciso ser um incentivador do cálculo mental na sala de aula a todo momento. Tá? Se eu vou para o Verniot, essa ideia de juntar no Verniot, ela estaria associada a qual dessas ideias? Composição. Né? Ele está ligado à ideia de composição. Só que o Verniot ele fala assim, a ideia de composição é quando você tem uma situação caracterizada, você tem lá 8 maçãs e 9 peras. Qual é o total de frutas? Mas podia falar assim, nesta fruteira tem 17 frutas, 8 são maçãs e as demais são laranjas. Quantas são as laranjas? Então, é aquilo que o Verniot fala, como é importante você mudar o local da hipótese. Né? Você tem o total, tem uma parte e que é outra parte. Como você pode traduzir isso numa situação do dia a dia na sua sala de aula para incentivar isso? Vamos supor que você ainda explore com o seu grupo quantas crianças vieram hoje? Quantos meninos vieram hoje? Quantas meninas? Vamos fazer situação de contagem. Puxa, isso é fundamental no primeiro e no segundo ano? Pode ser que seja necessário no terceiro? Pode ser que seja. Então vamos fazer. Quantos são os meninos? 12. Quantas são as meninas? 15. Quantas crianças vieram hoje? 27. Né? Vamos supor que a gente está aqui, né? 27. Quantos são os alunos da nossa turma? 30. Olha, vamos falar dessa ideia de completar quantidade.
Ah, hoje vieram 27, mas são 30. Quantos faltaram? Você está vendo a quantidade que você tem que adicionar ao 27 para chegar no 30. Ah, posso usar um movimento de contagem? 28, 29, 30. Posso fazer 30 menos 27? Posso fazer? Qual é o número que somado com 27 dá? Quer ver? As estratégias são muito diversas para o mesmo problema. E é isso que a gente precisa garantir na sala de aula. Porque essa criança aqui, ela na hora enxergou 30 menos 27. Ela enxergou, eu vou completar, 28, 29. Na hora da socialização, precisamos mostrar a maneira dela, Porque pode ser que ela também esteja pensando igual a ela, mas nem pensou que podia resolver daquele jeito. Mas ela viu, olha, a gente pode resolver esse problema daquela maneira. Não interessa qual é a melhor, qual é a mais rápida. Precisa ser garantida a apresentação. E cada criança vai resolver da forma que quer. Porque senão, nós vamos voltar um pouquinho àquela época que muitos de nós vivenciamos enquanto alunos. O professor querer que resolva do jeito mais fácil que ele enxerga. Aí eu nunca estou pensando igual o professor. O que eu faço? Não faço e espero para fazer o quê? Para copiar a lousa. Então, aquilo que eu falo, a gente quando olha o caderno, mas não olha a vivência da criança, você tem alguns cadernos que estão totalmente lindos, tudo feitinho direitinho. Você pergunta para a criança, como é que você fez aqui? Eu não fiz, eu copiei. Né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, porque é aquilo que eu falo, né? Tem muita coisa que a gente estudou a teoria, a gente vê outros caminhos, mas muitas vezes a gente acaba agindo como agiram conosco quando nós éramos alunos. Né? Tá certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Na minha época a gente chamava, eu não lembro, não sei, era em grupo, sabe, na época, mas eu sei que era assim, tinha 10 problemas de juntar. Aí a professora explicava a conta e a gente aplicava a mesma conta nos 10 problemas. E assim, eu lembro que o que tinha, as ideias que eram trabalhadas era juntar e acho que comparar. A gente não tinha todo esse olhar para as questões. Eu acho que a gente tinha muita ideia do juntar e do retirar. E a ideia do retirar. Problemas de adição, problemas de subtração. Né? Tá certo? O retirar, ele não precisa ser só com subtração, né? Porque eu posso usar aquela outra ideia. De 20, eu tiro 8. Né? Mas muitas vezes se acha que isso é exclusivamente uma ideia de retirar. Porque na verdade a gente tinha probleminha assim, a gente tinha, sei lá, 40 figurinhas, ademais tinha assim, a gente tinha mais. Então assim, as outras ideias não eram, aliás a gente ia ver, talvez, lá você o parcele na época, né? Então, e relembrando da época dela, século passado, não existe mais, eu sei que já foi abolido. Qual era o caminho que a gente tinha? Fazer um monte de conta de adição e depois tinha problema de adição, achando que fazer a conta lhe dava condições de resolver os problemas. Me efetue, né? Então, mas, por exemplo, hoje eu faço alguns áreas de dúvida. Por quê? Porque eu preciso trabalhar também com o algoritmo. Mas o que é fundamental?
apresentar um problema e dentro desse problema, eu preciso de uma adição. Então vamos fazer uma adição. Como a gente pode fazer? Armando a conta. Né? Mas o importante é o ler e interpretar, ele é a alma da resolução do problema. Não é saber fazer a conta. Daquilo que eu falo. Se fazer a conta fosse a solução, todo mundo tem acesso à calculadora. Então todo mundo acertaria tudo. Mas eu preciso saber. Eu vou usar uma adição? Eu vou usar uma subtração? Eu vou usar uma multiplicação? Isso a calculadora não vai me ensinar. Isso é a minha leitura. Pois é. Uma dúvida que eu tenho em relação ao criativismo super rápido. Ele já chega a buscar um problema na lousa, ele já mentalmente faz o cálculo, já fala, o resultado é 10. E às vezes eu falo assim, mas como você chegou a esse resultado? Faça a conta para eu verificar, né? Porque bem rápido, não sei que o resultado está correto. E eu não sei se eu estou agindo corretamente, se eu estou punindo o aluno para ele ter que armar e efetuar, fazer a conta para me apresentar aquele resultado que já estava correto. Se o cálculo mental, ele já resolveu. E eu peço para ele, faça a conta, que eu quero ver como você chegou a esse resultado. Então eu não sei se é uma punição, professora, mas eu já dei o resultado. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês uma situação exatamente disso. A experiência tem mostrado que quando tudo que eu faço eu quero que registre, eu desmotivo o cálculo mental. Porque, puxa, professor, é tão óbvio que isso é 10, por que eu tenho que fazer 23 menos 13 igual a 10? Eu já enxerguei que é 10. Eu acho assim, se ele verbalizar como ele pensou, é suficiente. E muitas vezes, qual é a nossa ansiedade? Nossa ansiedade de ter o registro é para mostrar para a família que a gente deu aquelas atividades. Mas o que é importante também, você pedir para ele fazer algum registro, porque você fala assim, quando você for estudar, se você tiver feito algum registro, você vai se lembrar como você pensou. Né? Mas eu acho que a gente não pode ser rígido assim, tudo tem que ter registro. Senão, a gente desmotiva. Principalmente quando os cálculos são, o pensamento que ele faz é bem trabalhoso, ele fala assim, puxa, mas se eu fizesse pelo algoritmo, era 1 segundo. Então, como tem que registrar, eu já faço a conta armada. Como você chegou a esse resultado. Exatamente, eu acho que é esse o caminho. Tá? Então aqui a gente tem estamos discutindo as ideias, vou colocar mais, por exemplo, mais uma ideia. Não vou ver todas, e depois vocês têm esses slides. Eu acho que a discussão é super interessante. Veja, muitas vezes os professores, quando vêm para uma formação, eles vêm assim, quero ver coisa nova, quero ver coisa nova. Eu falo, chega uma hora que não tem coisa nova. Né? Vamos ver aquilo que a gente faz e discutir. Então, trazer essa vivência da professora para a discussão, eu acho que isso é fundamental na nossa formação e é fundamental que isso aconteça no ambiente da escola, que os HTPCs, né, seja um espaço para a gente discutir, olha, eu estou fazendo assim, está dando certo, olha, eu estou fazendo assim, e o resultado não foi tão interessante. Né? Eu me lembro quando eu era diretor de uma escola que eu tinha tudo, a gente criou no HTPC, pelo menos a cada 2 semanas, um momento de descrever uma atividade que você considera que teve sucesso. E descrever uma atividade que você considera que não teve o sucesso que você esperava. Exatamente para a gente discutir quantas vezes vocês elaboram uma aula extremamente interessante, extremamente cuidadosa, e quando você vai aplicar, você não obtém aquele sucesso que você esperava. E muitas vezes a gente não consegue analisar o que aconteceu, que eu preparei tudo direitinho,
demitir e não deu certo? Puxa, porque naquele dia o pai do menininho morreu e a classe estava num ambiente totalmente desfavorável. E não era momento para eu fazer aquela atividade. Por mais bem preparada que ela foi, aquele não era o momento. Né? E muitas vezes a gente só quer discutir o que deu certo. Né? E como era bonito esse momento na HTC, porque no começo foi bastante difícil. Os professores relutaram muito a discutir uma coisa que não deu certo, ou que deu certo, mas não no nível que ela esperava. Depois virou uma rotina, olha, eu preparei isso e tal. Será que a gente pode pensar o que não estava legal? Pode ser que seja aquele cartaz que eu fiz e que não conseguia que eu visualizasse os dados. Pode ser que quando eu fiz o cartaz, todo mundo pensou na ilustração e aí não fez a leitura e a interpretação do texto. Quer dizer, tem muitas situações em jogo, né, nesse processo pedagógico. E como vale a pena a gente discutir. Tá? A gente sabe que essa ideia de comparar aqui, ela é muito trabalhosa. Né? Principalmente quem está lá com o segundo ano, quem está com o terceiro, né? Júlia tem uma coleção de 32 aviãozinhos e Laura tem 57. Muitas vezes a gente vai para essa pergunta. Quantos aviãozinhos Laura tem a mais do que Júlia? Os estudos mostram como é importante esta pergunta aqui intermediária. Qual delas tem mais? Ah, é a Laura. Eu já garanti que a Laura tem mais. Aí eu pergunto quantos a mais. Né? A gente facilita a interpretação para a criança. Depois de um tempo, posso tirar essa pergunta intermediária? Posso, mas no começo eu preciso garantir essa pergunta. Ele tem que entender que o comparar é verificar a diferença entre os dois. Verificar a diferença. Isso significa a ideia de comparação. Até mesmo que às vezes quando eles leem a mais, ele já sabe a lição. Já vamos discutir isso aqui. Aí quando a gente vai para o campo multiplicativo, a gente tem a ideia de proporcionalidade, configuração retangular, combinatória e a comparação multiplicativa. E quando a gente vai para a BNCC, ele vai falar em adição de parcelas iguais, configuração retangular, né? Tem aqui as habilidades e tem aqui as diferentes ideias. Eu discordo na BNCC quando ele fala que a adição de parcelas iguais é uma ideia. Para mim é um procedimento de cálculo. Né? Para mim as ideias são proporcionalidade, configuração retangular. A BNCC traz uma coisa para a gente. Esse termo aqui, problemas de contagem, que aparece lá no quarto e no quinto ano. E os problemas de contagem são combinatórios. Ele não usa a palavra combinatória, mas ele usa problemas de contagem. Muitas vezes quando a gente vê problemas de contagem, a gente acha que é só para contar de 1 a 10, de 10 a 20, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aqui eu tenho uns exemplos. Mas acho que para tornar a nossa discussão mais interessante, e eu interrompi a professora na hora que ela estava falando, mas isso, a importância da interpretação, da identificação de dados e o não incentivo à procura de palavras-chave. Olhe este exemplo que eu dei para uma turma de 4º ano. Um navio está cruzando o Oceano Atlântico. Além dos passageiros e tripulantes, há 26 carneiros e 10 cabras. Qual a idade do capitão? Muitas vezes, porque os alunos falam assim, é um problema na escola, tem que ter solução, tem que ter.
e os números que estão ali têm que ser usados. Porque eu praticamente não vivencio situações diferentes dela. Olha o que o aluno fez. Ele pega e faz 26 mais 10, 36. Mas eu acho que ele não está convencido disso. Né? Aí ele fala, vamos multiplicar. 26 vezes 10, 260. Ele vai estudar errado. Quando ele chega em 260, ele fala, idade? Não, idade não pode. Olha o que ele fala. Errado. E ele afirma que ele tem 36 anos. Porque se tinha aqueles números, tinha que usar. Tem que fazer conta. Tinha que fazer conta, mas agora eu não sei que conta eu tenho que fazer. Então eu vou arriscando as contas para ver a que fica mais aceitável. Nessa aí, Olha, dá uma brincadeira. É, porque às vezes eles escrevem pra gente assim, eu não sei. Nessa aí valia, né? não sei responder, não tem dados suficientes. Olhem a importância das palavras-chave, como elas não são um elemento interessante no processo. Durante o ano, um time de futebol venceu 26 partidas, empatou 9 e perdeu 7. Veja que aqui eu não usei a palavra ganhou, eu usei a palavra venceu, mas usei a palavra perdeu, depois que ele foi derrotado em 7. Qual o número total de partidas que esse time disputou durante o ano? Quando eu propus esse problema para o quarto ano, eu achei que o acerto seria total. Porque me parece uma situação bem simples e que a grande maioria está familiarizada com tudo que está ali. Olha, 15 alunos apresentaram como solução 26 mais 9 mais 7. Somar as partidas que ele ganhou, as partidas que ele empatou e as partidas que ele perdeu. 5 alunos não apresentaram solução, ficaram em dúvida. 2 alunos começaram 26 mais 9. As partidas que ganhou, mais as partidas que empatou. Quando chegou aqui na partida que perdeu, ele não sabia o que fazer. Parou. E os outros 2, de baixo, 2 apresentaram a solução. 26 mais 9, menos 7. Ao questionar os alunos que apresentaram a última solução, foram só 2, não importa que foram só 2, e solicitar esclarecimento sobre o porquê das operações utilizadas, obtive como justificativa. O time realizou 26 mais 9 partidas e perdeu 7. Portanto, tem que subir para aí. Por quê? Porque essa criança foi familiarizada. Se perdeu, tem que tirar. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com as palavras-chave. E agora eu trago 2 exemplos para a gente ver isso com clareza. André começou o jogo com algumas figurinhas. Durante o jogo, ele perdeu 25 e ficou ainda com 43 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha inicialmente? André começou o jogo com algumas figurinhas, não sei quantas eram. Durante o jogo, ele perdeu 25 e ficou ainda com 43. Quantas figurinhas ele tinha inicialmente? Ele tinha mais que 43? Sim, porque ele tinha uma quantidade, perdeu 25 e ficou com 43. Então, quanto ele tinha lá no começo? As 43 que ele ficou, mais a que ele perdeu. E olha lá. Perdeu
que operação que eu fiz? De adição. Olha o problema seguinte. José começou o jogo com algumas figurinhas. Durante o jogo ele ganhou 12 e ficou com 53. Quantas figurinhas ele tinha ao iniciar o jogo? Ele tinha menos que 53, não é? Porque no final ele ficou com 53, mas ele ficou com 53 depois de haver ganhado aquelas 12. Então, olha de novo, ó. Ganhou e uma subtração. Então, aquilo que eu falo, quando eu dou um problema, é importante que os alunos sublinhem os dados. Ah, aquele perdeu aqui, é importante o perder. O que eu não posso discutir com o meu aluno é associar o perdeu com subtração. O perdeu é fundamental. Mas eu não posso falar, por que perdeu, tem que fazer subtração. É isso que eu preciso ter o cuidado. Tá? E para nós continuarmos um pouquinho a nossa discussão, eu vou trazer um problema para nós discutirmos aqui. Aí vai um pouquinho ao encontro do que a professora colocou. Aí eu tenho um aluno que é super rápido, né? Quantas vezes vale a pena a gente colocar o problema, se eu for colocar na lousa, eu colocar o problema por partes. Eu escrevi, por exemplo, assim: Pedro guardou 20 pares de meias em 2 gavetas. E vamos discutir, vamos interpretar essa informação. Ah, 20 pares de meias. Tem gente que vai falar assim: ah, preciso perguntar quantas eram as meias. Se são. E aí você faz essa discussão. Ah, se são 20 pares, quantas são as meias? 40. Ideia de dobro. Ideia de multiplicar por 2, somar 20 mais 20. Aí eu começo a arquitetar na minha cabeça já alguns cálculos e arquitetar algumas coisas que podem ser perguntadas. Quando eu faço isso, veja, eu estou trabalhando com aquela habilidade do elaborar. Que a BNCC fala muito, resolver e elaborar. A gente faz muito resolver, mas não trabalha quase o elaborar. E quando é você que vai elaborar, e não precisa elaborar a partir do zero, você começa a dar uma frase com alguma informação e fala: ah, você poderia continuar? Ah, eu poderia. Está falando de 20 meias, está falando de 2 gavetas. Eu posso começar a pensar: ah, eu posso perguntar isso, eu posso propor isso. E aí eu estou no movimento da elaboração, né? Numa delas foram colocados 6 pares a mais do que na outra. Quantos pares de meia foram colocados em cada uma das gavetas? Então eu pergunto: quais as informações que eu tenho? Quantidade de pares de meias, que são 20. Quantidade de gavetas, 2. Estou pedindo para colocar a mesma quantidade em cada gaveta? Não estou pedindo. O que eu estou pedindo? Que em uma delas haja 6 a mais que a outra. Veja, eu não estou lendo o problema de novo, mas eu estou discutindo com vocês quais são as informações. E esse movimento é super interessante. João, você não vai ler o problema para mim, você vai contar para mim o que tem naquele problema. Ah, naquele problema tem alguém que tem pares de meias. Ah, você sabe me dizer quantos são os pares? Ah, eu sei. E o que mais? Que tinha 2 gavetas. E o que mais? Ele não está lendo de novo dele, mas ele está trazendo todos os dados. Todos os dados que estão lá e exatamente o que eu estou buscando.
Dou 1 minutinho para vocês pensarem. Tem mais de uma resposta. Então, não sei se tem mais de uma resposta. Aí depois nós vamos discutir. Mas 1 minutinho para vocês pensarem. Que ela estivesse ensinando ela, pode ser que ela estivesse ensinando ela, pode ser que as duas estivessem discutindo. Mas a troca que é fundamental. Muitas vezes é aquilo que a gente fala, a linguagem da criança para a criança, muitas vezes é mais fácil do que a nossa linguagem naquele momento para atender aquela criança. Como essa interação ela é fundamental no processo. A aula fica meio agitada, o volume aumenta, sem dúvida, né? Mas é um momento mágico de aprendizagem e precisa ser garantido na aula. Alguém quer explicar para mim como pensou? Eu sou visual. Eu pegaria tranquilamente os 6 pares, já enfiaria numa caixa. Se sobrasse, eu ia dividir. Um par para cada lado. Olha lá o que a professora falou. Pego 6 e coloco nessa gaveta. Eu já garanti que ali tem 6. E aí olha o que ela falou. O resto eu faço 1. Tá? Pois não, professora. Eu subtraí os 6 pares, sobraram 14 meias. Eu dividi pelas 2 gavetas, deu 7 pares por cada gaveta. E depois eu peguei os 6 que eu subtraí e adicionei à primeira gaveta. Então deu 13 em uma e 7 na outra. Então veja, olha, a ideia é praticamente a mesma, né? Só que ela já pegou as 6 e já colocou. A nossa colega separou as 6. Ela já pensou numa operação. Sobraram 14, peguei aquelas 14 e dividi por 2. E numa das gavetas, eu acrescentei 6. Ficaram 7. Acrescentei 6 em uma. 13, 7. Eu preciso ir para aquela etapa da validação. O que era a mesma etapa da validação? A hora que você encontrou o resultado, você volta o problema para ver. O que você fez está de acordo? Vamos ver, ela falou. Ficaram 13 e ficaram 7. Vamos voltar para o problema. Tinha 20 pares de meia. 13 com 7, 20. Perfeito. Em uma delas foram colocados 6 pares a mais. Nessa gaveta ficaram 13, nessa gaveta ficaram 7. Qual é a diferença? 6. Perfeito. Eu fiz esse movimento da validação. A colega ali, ela falou, já pus as 6 aqui. Ela nem pensou quantas ficaram. A professora ali falou, ficaram 14. Ela não pensou nos 14. Depois ela falou, 1. Na verdade, ela está fazendo uma divisão. Está fazendo uma divisão por subtrações sucessivas. Né? É isso que precisa ser garantido na hora da socialização. Então, eu vou colocar aqui, né? Olha, eu parti disso. 10 e 10. Alguém partiu assim? Eu parti. Então, mas aí não se pronunciou, né? E aí pode ser aquela história assim. Puxa, será que eu pensei? Não vou falar, porque a Maria fala e acerta. Eu, né, dou aqui lerdinho, sempre deixa eu ficar. E aí, de repente, a ideia dela não é discutida, e ela fala assim, não sei se o meu está certo. Não sei se o meu está certo. Eu vou apagar e vou fazer igual o dela mesmo. Desse aí, parecer que pode ter, você não tem capacidade. Isso.
são discussões. Fica daquela voltinha, né? E por isso que eu falo, eu como professor, eu sei que é cansativo o dia a dia, mas eu tenho que o tempo todo circular pela sala. Porque se eu não circulo pela sala, eu não percebo que ela fez isso. Porque eu falo, alguém fez diferente? Ela acha que errou, ela não vai falar. E olha como a estratégia dela também é totalmente viável. Ó, então vamos ver. Pus 10, pus 10. Resolvi o problema? Não resolvi. Ah, mas eu garanti os 20 pares de meia? Garanti. Eu garanti esta outra condição? Não. O que eu posso fazer agora? Tira 6 de uma. Tirar 6 de uma e colocar na outra? Peraí. É. Por isso que eu falo, ó, como é fundamental na sala de vídeo a gente garantir uma lousa. Por quê? Porque eu preciso garantir o registro. Porque eu quero uma aula de matemática super oral. Mas se eu não faço registros, tem gente que não acompanha. Olha que falaram, ó, tira 6 de uma, vamos supor que eu tivesse aqui, pudesse rabiscar aqui a lousa, né? Tiro 6 de uma e coloco na outra. Espera um pouquinho. Né? Alguém falou, não dá certo, mas vamos ver por que não dá certo. Olha que eu tirei 6 daqui, quantas ficaram aqui? E quantas ficaram aqui? 16. Continuo com as 20? Com as 20 eu continuo. Mas não tem 6 a mais que a outra? Não, porque aqui tem 4 e aqui tem 16. Qual é a diferença? 12. Puxa, se eu não faço o movimento da validação, eu acho que acertei e vou para frente. Eu faço o movimento da validação? Não, errei. Tem coisa errada. Não posso fazer assim. Ah, o que eu posso fazer? Tira 3 de uma e 3 da outra. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um par e vou levar para outra gaveta agora. Na hora que eu fiz isso, eu mantive os 20. Essa ficou com 9, essa ficou com 11. Tá ótimo? Não. Por quê? Porque eu não satisfiz a condição dos 6 a mais. O que eu posso fazer? Outro par. Coloquei mais um par. 8 para cá, 12 para cá. Melhorou? Melhorou. Mas cheguei à condição? Não. O que eu posso fazer? Mais um par. Mais um par. 7 para cá, 13 para cá. Ó, o 20 está respeitado a todo momento. O que eu precisei acertar? A diferença de 6. A colega aqui tinha falado assim, pega 3 daqui e leva para lá. Ah, eu também, não tinha ido nessa. Você já tinha ido nessa, porque você copiou dela. Ah, Eu tinha falado pra Ah, ela, eu então. já teria, já que eu dividi as 6, 3 já estão garantidos aqui. Vou pegar 3 daqui e levar pra lá. ah, então. Mas depois da ideia sua. Então, mas veja, quando você começa a discutir uma ideia, a pessoa pode aproveitar aquela sua ideia e fazer um outro procedimento. A colega ali já viu, tira 3 daqui e leva para lá. Mas eu acho que essa é interessante e as crianças dão significado para isso. Mas teve gente que fez essa opção, né? De cara, colocou 6 numa gaveta. Sobraram 14. Esses 14 eu dividi por 2. Dei 7 para cada um. Aqui ficaram 7, aqui ficaram 13. Tem gente que vai falar assim, ah, professor,
Mas naquele primeiro problema, as 13 ficaram aqui e as 7 ficaram lá. Nessa solução, aqui tem 7 e lá tem 13. Pode? Pode. Eu não falei se era na gaveta de cima, na gaveta de baixo, na gaveta da esquerda, na gaveta de direita. Mas na cabeça de algumas crianças, pode falar, não deu certo. Porque uma hora o 13 ficou à esquerda, outra hora o 13 ficou à direita. E eu preciso dar esse espaço para que eles exponham as dúvidas. Porque aí você trabalha o erro com naturalidade. Puxa, olha, minha pergunta não foi totalmente sem sentido. E quantas vezes a gente recebe? Aí eu não vou perguntar, e a gente como adulto, hein? Eu não vou perguntar, porque minha pergunta deve ser tão óbvia que vão debochar aí da minha pergunta. Deixa eu ficar quietinho. Né? E isso acontece com as crianças também. Mas a primeira opção que você deu nunca me passou pela cabeça. E isso de perguntar como é que o aluno fez é muito interessante, porque eu pegava o caderno de 4º ano de matemática do meu filho, tinha atividade com ovos, assim, problemas assim, diferenciados. E aí estava lá a resposta dele já, ele tinha cálculo mental muito rápido, e eu não conseguia entender, então eu achava que ele copiava da lousa as respostas, né? Até que um dia eu parei e perguntei para ele. E assim, para ele estava tão óbvio ali a separação dessa forma, e a gente não conseguia compreender através dos numerozinhos dele, que ele pensou daquela forma, né? Então isso é muito importante, a validação de como foi feito aquilo, né? E indo complementando o que a professora colocou, né? Olha, o João fez este esquema aqui, mas ó, ele não pôs 20 menos 6 igual a 14. Né? Ele não pôs 14 dividido por 2 igual a 7. Mas olhando para o desenho, está traduzindo o pensamento dele? Está traduzindo, e é isso que eu quero. E muitas vezes nós, professores, queremos A continha do lado. a conta, e não o pensamento. Porque isso aqui permite que eu interprete o que ele fez. E quantas vezes os professores dos anos iniciais, quando chega no 5º ano, ele fala assim, não quero desenho, quero conta. Puxa, mas o desenho mostra a estruturação do pensamento. E ajuda a conversar. Eu mesmo Ajuda mais a humanas Eu falei do pra ele, eu não que consigo coisa. começar uma resolução de problema matemático sem fizer um desenho. Então, Se eu separar se eu adulto preciso de esquema, preciso de desenho, e aquilo que eu falo, o desenho estruturou o seu pensamento. Não é isso que eu quero? A resolução de problema não é que eu resolva um problema, mas que eu entenda as etapas que eu usei para aquilo. Ela demorou 20 minutos para fazer. Ela demorou 5. Não importa. O importante é que ela fez, ela deu significado para aquelas etapas, mas ela fez em 5 minutos. Eu quero mostrar o jeito que ela fez, porque depois ela fala assim, puxa, olha, eu entendi o meu, olha, mas eu entendi o dela também. Se aparecer alguma coisa desse tipo, eu vou mas aí é uma decisão pessoal. Eu vou fazer do jeito que ela fez, porque eu vou ganhar tempo. Eu te digo mais ainda, eu acho que essa reflexão, principalmente para a criança que tem dificuldade, ela agrega muito, porque o fato de eu conseguir compreender o processo dela abre a minha mente e faz, às vezes, muito caso, uma vez a Bárbara fez para mim, não é que eu não gosto de matemática, é que eu não compreendo. Então eu passo a gostar de algo e a participar muito mais da aula. Tá bom? Eu acho que é isso que precisa estar na nossa cabeça a todo momento. Então veja, ele é um problema de resposta única. Porque só vai acertar quem responder isso. 7 numa gaveta, 13 na outra. Não tem outra opção. A resposta. Agora, o caminho que eu usei pode ter sido vários caminhos, né?
E por isso que eu preciso garantir, eu não posso me preocupar só em apresentar a resposta. Eu preciso mostrar as estratégias de resolução. Tá? Tudo bem? Vamos para mais um? A importância do elaborar. E aí eu começo esse problema. Ana é 5 anos mais jovem do que Laura. E 7 anos mais jovem do que Carla. O que quer dizer isso, ser mais jovem? Mais jovem. Propõe essa frase para os seus alunos de quinto ano e pergunta se vai ser natural eles interpretarem assim. Eu acho que não vão interpretar, eles vão dizer assim, mais jovem é o mais velho. Porque o jovem, quando você fala jovem, já cresceu. Né? Exatamente. Então, olha, como aqui não teve dúvida, mas para uma turma de 4º ano e uma turma de 5º ano, essa frase vai gerar dúvida com certeza. Vai gerar. Tá? Então, olha lá. A gente tem a questão do resolver e do elaborar. Isso aqui é um problema? Não. É uma afirmação. Não é um problema. Por quê? Eu dei algumas informações, mas eu não estou querendo saber nada. Eu não perguntei nada. Então não é um problema. E como isso é fundamental discutir com a minha turma. Pelo menos uma vez, eu falo, pelo menos uma vez por semana, peguem um problema que vocês vão colocar na lousa, mas não escrevam inteiro. Escreva só o começo e discute com ele. É um problema? Não é. Pode se tornar? Pode. Posso fazer uma pergunta? Posso. Talvez precise dar mais informações? Talvez. Então, quando a gente vai neste verbo elaborar, não significa assim, invente um problema que usa adição, invente um problema que usa subtração. Para aquela criança que não está familiarizada, começa o problema. Vamos continuar? Vamos. O que eu posso dizer? Olha, foi essa informação. Carla tem 15 anos. Se tornou um problema? Só dei mais uma informação. Isto que é fundamental. Aí você foi lá na lousa e escreveu mais essa frase. Agora dá para saber alguma coisa? Referência agora. Eu tenho uma referência. Dá para saber alguma coisa? Não fez uma pergunta. Não, então, mas dá para saber se eu perguntar, dependendo do que eu perguntar. Então, eu quero que você elabore. Então, faça uma pergunta para mim. Dá para saber a idade da Laura. Dá para saber a idade da Laura. Então, o que você vai perguntar? Qual a idade da Laura? Não, mas vai querer planejar a pergunta. Qual a idade da Laura? Se eu perguntar qual é a idade da Laura, dá para saber? Se tornou um problema? Sim. Então eu estou trabalhando com esse procedimento do elaborar. Tá? Então, olha lá. Eu só salientei ali que aquilo é um complicador, né? O mais jovem. Quantos anos Laura tem? Olha, eu vi a sua ideia e eu corri ali e digitei exatamente essa pergunta. Quantos anos Laura tem? Dá para me dizer? Olha como a estrutura da frase também ela é difícil. Ó. Ana é 5 anos mais jovem do que Laura. E 7 quando eu falei e 7 anos
referindo a quem? A Ana, não é? Eu estou me referindo a Ana. E muitas vezes ele pode interpretar que eu estou me referindo a Laura. Né? Eu posso dizer que a diferença de idade da Laura, a Carla, dois. Então, E a Laura teria 13. tá. Então, olha o que o professor falou assim, ó. Pela leitura da frase aqui, mesmo que eu não tivesse feito isso aqui, tivesse só nessa aqui, ele fala assim: estas informações já me permitiram concluir a diferença da idade da Ana e da Laura. Porque, ó, a Ana é 5 anos mais jovem que a Laura. E a Ana é 7 anos mais jovem do que a Carla. Então, é isso que eu tenho que fazer, mas depois eu tenho que ir para a validação lá, para ver se essas informações estão coerentes com os dados, né? Mas eu perguntei aqui, quantos anos a Laura tem? Então, olha lá, a informação que eu tenho é que a Carla tem 15 anos. E a Ana é 7 anos mais jovem do que a Carla. 8. Aquilo que eu falo, se você der esse problema, pode ser que algumas crianças coloquem 22. Porque ela vai entender que o mais jovem é mais velho. Tá? Então, como alguns termos, às vezes, que são tão naturais para nossa interpretação, não são para eles. Por isso que eu preciso dar esse espaço para discussão. Então, né, a Ana, ela tem 7 a menos. Se a Carla tem 15, a Ana tem 8. E que outra informação que eu tenho? Que a Ana é 5 anos mais jovem do que a Laura. A Ana é 5 anos mais jovem que a Laura. Então a Laura tem 13 anos. Nossa, quando eu compro aqueles cruzadinhos, a página tem essas coisas, eu jogo fora, porque eu não conto. Então, ó, daqui da Carla para a Laura tem uma diferença de 2 anos. Daqui tem uma diferença de 7. Mas vamos validar, vamos voltar, ó. Ana é 5 anos mais jovem do que Laura. 8, 13. Perfeito. A Ana, 7 anos mais jovem do que a Carla. Perfeito. Tá? Olha, um problema que em termos da leitura da língua portuguesa, você não tem quase palavras muito difíceis ali e tal, mas você tem todo um conteúdo matemático. Se você não se apropriar desse conteúdo, você não dá conta. Por isso que eu preciso garantir a leitura e a interpretação do texto matemático na aula de matemática. A língua portuguesa é um apoio, mas ela não garante a interpretação. Por isso que eu falo, quando você está lá na mesa e o aluno fala assim, professor, eu não entendi. Você fala assim, lê de novo. Eu leio. Eu não entendi, lê de novo. Na quarta vez ele vai falar assim, tá bom, vamos esperar para eu copiar da luz. Você não entendeu. O que você não entendeu? O que você entendeu? Eu nem sei o que eu não entendi. Eu não entendi nada, não sei nem o que é para fazer. A senhora falou que era para abrir na página tal, eu não ouvi que página que era. Eu falo assim, eu trabalhei me efetivei, né? Me formei e me efetivei numa escola de ensino médio. Trabalhei 4 anos exclusivamente com ensino médio e numa faculdade. Aí eu me removi e fui para uma escola que tinha de 5ª série ao 3º ano. E eu queria pegar as classes de ensino médio. Eu estava mal colocado, eu peguei na primeira atribuição 3 primeiros colegiais e 2 quintas séries. E eu não tinha experiência com 5ª série.
No começo, os primeiros dias eu falava assim, tá? Vai bater o sinal, né? Eu falava assim, lição de casa, façam da página 40 os exercícios 1, 2 e 3. E eu não tinha o hábito de escrever na lousa qual era a lição de casa. Quando chegava amanhã, o que teve de criança que fez o exercício 1, 2, 3, 1, 2, 3 eles fizeram. Mas da página 40, quase ninguém fez. Uns fizeram da página 40, uns fizeram da página 52, porque ele não lembrava mais que página era para fazer. Então, coisas que eu precisei aprender. Eu tinha uma colega, a professora Irene, de português, ela falou, não, você não pode fazer isso. Você tem que pôr na lousa. Lição de casa. Página 40, 1, 2, 3 e dá tempo para eles copiarem. Quer dizer, eu não tinha esse ritmo, porque Ensino médio. só trabalhava com ensino médio, eu fui aprendendo isso. Um sufoco. Mas depois de uns anos, eu ia para a atribuição e minha diretora falava assim, não tem escapatória. Pelo menos 3 quintas séries você tem que pegar, porque você dá conta de quinta série. E aí eu fiquei 9 anos nessa escola e eu praticamente todo ano ou eu tinha quinta série ou eu tinha sexta série, mas eu tinha classes do ensino médio, mas tinha salas do ensino fundamental. E fui muito feliz, não? Eu falo que eu fui muito feliz na minha vida profissional, não tem mesmo do que reclamar. Passei alguns momentos difíceis com algumas turmas, sem dúvida, né? Mas a satisfação foi muito grande, tá? Vou pular esse, para não ficar um problema parecido. Olha esse problema aqui. Micael gira um cilindro. Ah, e sabe o que é cilindro? Pode me dar exemplo de um cilindro? Uma lata de óleo, o rolinho de papel higiênico, a lata de refrigerante. Olha, vai ser um problema aqui, que não sei se vai ser um problema numérico, um problema de geometria, mas vamos resgatar esses conceitos. No começo eu quero que ele, para saber o que é um cilindro, que ele olhe. Daqui a pouco eu quero, quando eu dei a palavra cilindro, ele já venha na cabeça a imagem de um cilindro, né? Tá? Posso perguntar para eles, isso aqui é um cilindro? Não, está muito distante de um cilindro. É um corpo redondo? É um corpo redondo, mas não é um cilindro este, tá? E este copinho é um cilindro? Também não, né? Porque essa parte aqui em cima é maior do que a de baixo. Então não é um cilindro, tá? Micael gira um cilindro. A figura abaixo indica os 4 primeiros movimentos realizados por ele. Olha lá. Essa imagem está de acordo com o texto? Os 4 primeiros feliz. Então, isso que é fundamental na hora da discussão. Porque lá em cima falou 4, mas aqui é 5 figuras. Mas será que está incorreto? Não, porque falou 4 movimentos. Então, mas isso é fundamental que seja discutido. Né? É isso que a gente está colocando. Quer dizer, o que pode gerar uma dúvida? O que eu preciso discutir com o meu aluno? Né? Porque se ele não interpreta o texto, não adianta nada eu finalizar o texto e querer que ele resolva. Tá? Nossa, que aqui é para marcar que só faltam 15 minutos, vai. Está quase acabando o nosso tempo. Olha lá.
os 4 primeiros movimentos. Ó, este é um movimento. Gerou a segunda figura. O segundo movimento, o terceiro movimento, o quarto movimento. Então ali tem 4 movimentos. Para ter os 4 movimentos, eu precisei de 5 figuras. Tá? Quando ele completar 10 movimentos, em que posição ficará o cilindro? Então, a figura apresentou os 4 primeiros. Quando ele completar 10, em que posição ficará o cilindro? AC. C. Eu vi gente falar na C, eu vi gente falar na B. É que a primeira inicial já está no final. O pessoal está O povo não contou o primeiro movimento, e sim a primeira figura. O movimento ele tá igual ao primeiro. Igual ao aí primeiro. você tá contando de novo. É AC. Isso que é fundamental, tem que perceber. Quando você vai, eu acho que ele pensou assim. Muitos vão pela figura e não pelo movimento, né, Babi? Hein? Muitos vão pela figura e não pelo movimento, pela comanda. Então vamos lá, hein? Ó, aqui já foram 4. Quando ele está no 4, ele voltou na primeira. Então é como se ele estivesse aqui no 4. Então esse é 5, esse é 6, esse é 7, esse é 8. Voltou para cá. 8, 9, 10. Mas no primeiro momento a gente falou que era B. Né? Eu fiquei entre A e a C. Depois eu prestei atenção no movimento, na posição. O movimento é certo. E a professora Bárbara, ela já, quando ouviu que alguém falou B e tal, ela falou assim, eu acho que a pessoa pensou assim, 4. Quando voltou para cá, contou 5. Mas era a posição 4. Olha, aqui é a posição 1, né? Depois de 4 movimentos, ele veio para cá. Depois de 8 movimentos, ele veio para cá. Quando que ele vai chegar nessa posição de novo? No 12. E depois? No 12, 16. 16. Depois? 20. Olha lá. Uma habilidade da álgebra. Construir sequências numéricas por meio de adição do mesmo número ou de subtração, né? Olha, e aí você começa a possibilidade de generalizar. Quando a gente vai para a álgebra ela quer garantir, né, a nossa habilidade de generalizar. Então, ó, no 4, ele está aqui. No 8º movimento, ele está aqui. No 12, no 16, no 20. Eu pergunto para vocês assim, no 41. Então, depois quando a gente pega a fita adesiva e faz assim, vai aparecer na televisão que a gente fez coisa errada. Tá certo? Olha lá, no 40, ó, a gente viu no 4, no 8,
no 12, no 16, vai indo de 4 em 4, tá? No 40, vai No estar D. lá, ou aqui. No 40 vai estar aqui, que vai estar aqui. Então, no 41, ele vai estar no B. Eu preciso ir 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não preciso. Né? Eu enxerguei uma regularidade nos múltiplos de 4. Então eu já sei o que acontece no 40. Se eu sei o que acontece no 40, eu consigo dizer o que acontece no 41. Isso que é interessante quando a gente fala em ampliar uma atividade. A gente tem muito incômodo com o tempo. Olha, eu aproveitei essa atividade que eu já fiz, que eu já discuti, e vi, ó, essa atividade permite que eu faça uma outra. Eu não preciso discutir desde a etapa zero. Eu estou usando o que eu já discuti e propondo alguma coisa a mais. Eu estou ampliando aquela atividade. E na medida em que eu estou ampliando aquela atividade, eu estou ganhando tempo. Porque eu estou discutindo bem mais coisas, né, dentro de um tempo. Se eu pegasse um outro problema para discutir a sequência de 4 em 4 e tal, eu ia despender mais tempo do que se eu pegar e ampliar esta atividade. Tá certo? Estamos quase vencendo o nosso tempo. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos elaborar um problema que envolve a ideia de dobro. Agora eu quero, a partir do zero, que você me dê um problema que envolva a ideia de dobro. Alguém pode sugerir? É super complicado na sala de aula quando todo mundo fala ao mesmo tempo, porque aí a gente não consegue distinguir o que um falou e o outro falou, né? Tá? Um problema com a ideia de dobro. Pegando no 7 mesmo. Pois não. Estava no 7. Tipo, o Joãozinho tem. O pai do Joãozinho tem o dobro da idade dele. Quantos anos ele terá quando o pai tiver, sei lá, 50 anos? Eu não lembro direito, acho que estava no 7 da atividade dele, no livro 1. Alguma coisa relacionada. Mas esquece um pouquinho lá o dele. Certo, Vamos tá. criar na nossa cabeça aqui. Um problema que fale da ideia de dobro. Vou aproveitar a ideia da professora. O pai do João tem o dobro da idade dele. Tá? Quantos anos tem o João? Não, preciso dar essa informação. O João tem 20. O pai do João tem o dobro. Quantos anos tem o pai do João? Dá pra deixar mais difícil, daqui 10 anos, quantos anos vai ter o pai de João? Tá, mas a gente está fazendo um problema só com a ideia do dobro. Primeiro, tá? Depois eu posso fazer outros problemas e dificultar. Mas aqui é só para explorar primeiro a ideia do dobro. Tá? Por isso que é importante, né? Olha, veja, a gente começou, viu que faltavam dados, acrescentou, fez a pergunta, ó, fizemos o movimento da elaboração, né? Olha, então eu posso pôr esse problema. Juliana tem R$10 e Beatriz tem o dobro dessa quantia. Quantos reais Beatriz tem? Rica. Trabalhei com a ideia de dobro, né? Tá? Mas olha aqui, ó. Pedro tem R$10 e essa quantia corresponde ao dobro do que tem Cecília. Quantos reais Cecília tem? Então veja aquela importância de não considerar só a palavra-chave.
Porque se você faz problema que toda vez você fala, tem isso, qual é o dobro? Tem isso, qual é o dobro? O que ele vai fazer? Quando você faz isso, se essa criança só foi trabalhada nisso, ele vai falar R$10, dobro, R$20. Né? Olha como é importante a gente usar o dobro, mas a gente formular agora, eu já dei o dobro. Então, na verdade, o que eu estou querendo? A operação inversa, que corresponde a quê? A metade. Como é fundamental você associar a ideia de dobro com a ideia de metade. Né? A ideia de triplo com a ideia de terça parte. Né? E se eu não formular problemas assim, pode ser que eu tenha feito 50 problemas deste tipo, na hora que aparecer este, ele vai errar. Porque ele criou aquela ideia. Se é dobro, tem que multiplicar por 2. Puxa, mas você não interpretou. Puxa, mas você nunca deu um problema que eu precisasse interpretar todas essas informações. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque aquilo que eu falo, né? A BNCC, ela é um documento oficial, nós temos que respeitá-lo. Tem o currículo da cidade, nós temos que respeitá-lo. Mas quem é que constrói o currículo no dia a dia? Nós, professores. Cabe a nós a seleção das atividades. E se eu seleciono só problemas deste tipo, eu não garanto que o meu aluno vai saber explorar isso. Né? Então é esse o cuidado que eu tenho que ter na construção da rotina. A habilidade está lá, é a mesma. Trabalhar a ideia de dobro. Não está escrito assim, mas lá. Né? Tem que explorar a ideia de dobro. Mas não só desse jeito. Também tem que explorar desse jeito. Tá certo? E aqui eu fiz um problema um pouquinho mais complexo, né? Cecília recolheu o triplo das pedras que o William recolheu. O William recolheu metade das pedras que Reginaldo recolheu. Reginaldo recolheu 10 pedras. Quantas pedras Cecília recolheu? Então, olha, eu preciso ir lendo passo a passo. Né? Olha, eu tenho essa informação que é o meu referencial básico. Reginaldo recolheu 10 pedras. E aquela questão da leitura. Você lê de cima para baixo, você lê de baixo para cima, você lê a segunda frase, você lê a terceira frase, e aí você desentranha todas as informações que estão ali no problema. Tá certo? Então estamos acabando o nosso tempo. Foi pouquinho aí, né? Não tinha mais coisas, mas o assunto é muito amplo, Eu agradeço aí a paciência.